No versículos 18 a 20 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje na tua casa. Meu Pai, invocamos a presença do teu Espírito Santo, porque continuamos dependentes e necessitados do Senhor. Sê conosco, meu Pai, nos conduz, nos dirija, nos guie, meu Pai, nessa noite, para recebermos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo nos abençoe, toque no nosso coração, meu Pai, se manifeste poderosamente neste lugar, porque o Senhor tem permissão e o controle sobre este lugar e sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Cumpra a tua vontade, é o que nós queremos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os que concordam, digam amém. Irmãos, eu creio que você já ouviu falar muito desse versículo. Aqui na igreja nós pregamos demais sobre essas coisas, mas é sempre bom estar relembrando. E por que é bom estar relembrando justamente esse assunto? O Senhor Jesus está voltando. Então, assim, eu percebo que nunca a igreja de Jesus na terra viveu com tanta expectativa como vive nesses últimos dias. A expectativa da volta, a expectativa, amado, do retorno de Jesus, a expectativa do Senhor vir nos buscar, porque as coisas estão ficando cada vez piores, esse mundo está ficando cada vez mais horrível, mais violento, os sinais estão se cumprindo, que vão manifestar justamente a volta de Cristo, a violência, o pecado, o pecado sexual, a prostituição, a corrupção, e isso já foi o quadro para que Jesus destruísse a terra. Então, agora de novo está acontecendo a mesma coisa, e a igreja mundial, a igreja como um todo, a igreja evangélica, tem falado bastante justamente a respeito da volta de Jesus. Por que será que a igreja está se movendo nessa direção? É porque nós estamos discernindo que o tempo da volta de Jesus está muito próximo. Estamos discernindo, amado, que Jesus está chegando. E para que haja uma grande colheita, o Senhor então tem as suas estratégias. Por que o Senhor renova as suas estratégias? Porque os anos vão passando e nós vamos nos esquecendo, nós vamos deixando de lado. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, lembra-te, volta ao primeiro amor, né? Por que deixaste o primeiro amor? Porque um dia você amou, nós amamos Deus fervorosamente, nada nos tirava da presença de Deus, o Senhor era uma prioridade na nossa vida, nada nos impedia de estar com o Senhor, nem a família, nem a esposa, o marido, os filhos, todos queriam de alguma forma adorar, buscar e estar na presença do Senhor. E o tempo vai passando, e a gente vai se acostumando com o Evangelho. Então passa 10 anos, 20 anos, né? E aí a gente começa a ficar meio encroado, né? Começa a ficar mais aparentemente desinteressado. Então Deus, ele sempre está renovando, está dizendo, lembra, volta, lá atrás, você tinha fogo, você pegava fogo, né?
quando a gente não tinha nada, né? Porque a época que eu converti, eu não tinha nada. Eu não tinha casa, eu não tinha mulher, não tinha nada, né? Eu só tinha o emprego. E eu estava namorando a Sueli e tal, mas, amado, não tinha nada. Então a gente, amado, vivia fazendo a obra. Nós fazíamos a obra para o Senhor. Quantos evangelismos! Íamos para Itaquá, íamos para Poá, pegávamos trem, pegávamos ônibus, né? Fomos para a Praça da Sé, fomos para tanto lugar, fomos lá para Jundiaí, para subir num monte, né? Um frio, um vento arrepiante e tal. Assim a gente vivia o reino, vivia o evangelismo, né? Queríamos falar de Jesus para todas as pessoas, não importava o lugar. Aí tudo aquilo regrado, sabe, pouco dinheiro, aí pegava um pouco de um pouco de outro, para pagar para o outro, né? Comendo pão com mortadela e tal, assim, mas tudo era bom, tudo era feliz, tudo era alegre. O Paulinho lembra bem dessa época, que o Paulinho nasceu no meio de tudo isso, né? Então o Paulinho era carregado para cá, carregado para lá, ele não tinha opção, ele não podia dizer que não queria ou não queria, não, a gente carregava e pronto, vai e acabou. Mas as crianças também eram envolvidas e, sabe, participavam com a gente e tal, era muito legal. E os anos vão passando, né? A gente agora, né, tal, né, somos estudados, né? Agora temos leitura, né? Temos conhecimento e tal. Agora que a coisa podia verdadeiramente romper e tal, aí a gente para. E aí vai levando, né? Vai levando a vida, os crentes vão levando a vida, né? Para mim, amado, é uma dor, né? Ver a igreja com tanta cadeira vazia, é uma dor para mim, isso me dói, né? Isso não é legal. A igreja de Jesus é a igreja cheia, amém? Não é a igreja do pastor Miguel. A igreja não é para mim, a igreja não é minha. Eu estou trabalhando para Deus e todos nós estamos trabalhando para o Senhor, amém? Não é só eu, é eu e você. Todos nós estamos servindo a Deus, no propósito de Deus, para agradar ao Senhor, para ser uma bênção e glorificar o nome do Senhor. Então nós estamos, esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito, de fazer com que essas cadeiras estejam cheias, ocupadas, porque cada cadeira dessa, amado, vazia, mas ocupada por uma pessoa, é mais um irmão, uma irmã salvo em Jesus Cristo. É mais uma pessoa que nós colocamos no céu, que nós livramos da mão do diabo, que arrancamos do inferno, que foi transformada a sua vida pelo poder de Deus, porque tudo é feito pelo poder de Deus, através do poder de Deus, e isso era o motivo que devia nos alegrar, amado. O poder de Deus é manifesto na vida da igreja, amém? Então, aqui é a grande comissão, e o Senhor então trouxe de volta uma visão, a visão das células. Mas talvez você chegou recentemente na igreja, eu não gosto muito de célula. Meu irmão, se você não gostar de célula, você está contra o evangelho. Isso é muito sério. Porque se você não gosta de célula, você não gosta de pessoas. E Deus amou o mundo, todas as pessoas, amém? Se Deus ama todas as pessoas, eu preciso amar as pessoas também. Agora, se eu tenho dificuldade com pessoas, o problema não é delas, o problema é meu. E esse problema eu preciso então ser curado, tratado. Eu preciso aprender a me envolver com gente, porque o evangelho é envolvimento com pessoas.
é entrar nas casas, é lutar pelas famílias, é salvar os perdidos. Eu não gosto muito, de multidão. Está errado. Deus ama as multidões. No livro de Apocalipse, Deus fala no Apocalipse 7, de uma multidão incontável, que veio da grande tribulação. A Bíblia diz que o desejo de Deus é ter muitos filhos como Jesus. Deus ama pessoas, Deus ama vidas. Se você não tiver essa visão, se nós não tivermos esse coração de amor ao próximo, meu irmão, minha irmã, alguma coisa está errada. Nós estamos fora do Evangelho, nós estamos fora do reino, e Deus nos livre, que nós, amados, podemos estar indo para o inferno, por não amar pessoas, porque Deus diz que é um mandamento, Ele está mandando, Ele não está te pedindo, Ele não está, por favor, minha filha, viu, Cidinha, minha amada companheira, minha filha, se você puder amar as pessoas, por favor, você ame, que aí o meu amor será com você. Não, Deus está falando, Cida, ame o próximo, pronto, acabou, tem que amar, não tem opção, mano. Deus não está dando opção, não é opção de escolha, eu gosto disso, não gosto disso, não tem opção. Você tem que se alegrar em primeiro lugar com o seu chamado, você foi chamado, você foi escolhido, amém? Você pode desprezar isso, mas você não pode dizer que não foi escolhido. Se você veio para o reino, você foi escolhido. Se você quer ficar no reino, é outra coisa, é outra decisão. Eu escolhi ficar, estou aqui até hoje, em nome de Jesus, e quero ficar até Jesus voltar. E eu quero cumprir a palavra de Deus, eu quero cumprir a ordem de Jesus, e Jesus, Ele dá ordens aos seus discípulos, Ele dá ordem aos seus discípulos. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus falando, olha, meu discípulo amado, por favor, não. Se é discípulo, Jesus ordena e o discípulo obedece. Então, irmãos, não é nada novo. Começou lá na igreja primitiva, depois que Jesus subiu aos céus. Os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, e eles ficaram endoidecidos pelo Evangelho, que eles saíram pregando o Evangelho. E a Bíblia diz, amado, que eles iam todos os dias, olha, todos os dias. Lembra quando você amava vir para a igreja todos os dias? Ficava chateado quando não tinha nada. Hoje, terça-feira, não vai ter nada. Não vai ter nada na terça. Como eu queria estar na igreja. Aí passa os anos, né? Nossa, tem tanta coisa na igreja. Meu Deus. A igreja precisa dar um descanso. Eu trabalho, eu cozinho, eu lavo, eu passo, eu sei o que e tal. Meu Deus, é muita coisa. Tem que ir na célula, tem que ir no culto, tem que ir no evento, tem que ir no congresso de mulher, tem coquetel, tem a rede do homem, tem um acampamento. Antigamente, a gente, o que vai ter? O que vai ter? O que vai ter? Não, pastor, precisa ter alguma coisa. Eu não quero ficar sem fazer nada. Olha, ninguém no reino de Deus, amado, fica sem fazer nada. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Nem que for para você cochilar, mas tem alguma coisa para fazer. Sempre, porque o reino, amado, ele se movimenta, ele não é parado, ele se move. Então, nada novo, mas lá na igreja primitiva já se manifestava isso que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Quinta-feira retrasada eu fui numa célula,
Foi uma benção. A irmã nem acreditou que eu estava lá. Cada coisa. Aí, quinta-feira agora, eu fui em outra célula. Foi uma benção. Irmãos, mas aí eu ficava olhando assim, meu Deus, que gostoso isso aqui, que coisa boa. Coisa boa, mano. Célula é maravilhoso. Sempre tem um rango no final. Não é verdade? Qual a célula que não tem o que comer no fim? Tem, cidadão? Tem jeito, né? O povo sabe que crente gosta de comer. Então tem, né? Tem pão, tem salsicha, tem cachorro quente, tem caldo, tem janta. Olha o que você está perdendo. Você que não gosta de célula, você está perdendo, mano. Tem a comunhão, tem a conversa, tem o bate-papo, tem o momento do riso, tem o momento do choro, tem a oração, tem a cura, tem a restauração, tem tanta coisa que Deus faz. Tem uma irmã, amado, que deu testemunho aqui, eu fiquei feliz demais, amado, testemunho. Uma irmã com câncer, amado, com câncer. E ela não foi curada na igreja, ela foi curada na célula. Na célula. E ela deu testemunho aqui nesse palco, falou: irmãos, olha, eu louvo a Deus pela célula, porque eu estava com câncer e tudo, mas o Senhor me curou numa célula, eu estava na célula, oraram por mim, eu fui curada. A casa muda. Esses dias aqui eu preguei e falei: leva a célula para a sua casa, né? Talvez a pessoa assim, tem vergonha da casa, né? A casa é humilde. Meu irmão, a casa nunca vai sair da humildade se você não levar a igreja lá dentro da sua casa. Ela sempre será a mesma. Mas quer que a sua casa mude? Leve a célula para dentro da sua casa. Não foi isso que aconteceu com a arca? A arca ficou na casa de um irmão lá 20 anos. O irmão pegou a arca, a presença de Deus, sabe onde colocou? Num canto, deixou lá 20 anos, a casa dele continua a mesma coisa. O Davi tirou a arca de lá, e levou para a casa de outro irmão. A arca ficou na casa do irmão 3 meses, amado, 3 meses, e o irmão prosperou abençoadamente, porque ele deu atenção para a presença de Deus, porque ele zelou pela presença de Deus, porque ele colocou louvor e adoração dentro da casa dele. A casa dele nunca mais foi a mesma. Se você não entender isso, a sua casa vai continuar do mesmo jeito por toda a vida. Não vai ao reboco. Não, meu Deus do céu, essa casa está aqui 30 anos precisando rebocar, vai continuar mais 10, mas põe a célula dentro da sua casa, manda os irmãos orar, põe a mão na parede, que Deus vai dar o reboco para você, amém? Você pode aplaudir o Senhor por esse milagre? A Bíblia diz que muitos irmãos, sem saber, hospedaram anjos. Hospedaram anjos. Vai que no dia a célula está bem angelical, né? O povo está tudo voando em Deus, né? Está que nem passarinho. Aquele dia da unção, pensou? Você receber a célula na sua casa no dia da unção, que a célula está ungida, os irmãos estão virados no Espírito Santo, está lá, soltando raio, manifestando o poder de Deus. Porque o que Jesus falou aqui? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está dizendo, amado, que esse poder vai junto com você, amém? Esse poder, aonde você for, Jesus já está garantindo o poder na sua vida. Aonde você entrar vai mudar. Você entra numa casa como profeta e você então profetiza o que vai acontecer.
porque eu já fiz muitas vezes isso. Profetizar sobre a situação de uma pessoa, falar: olha, eu profetizo que essa casa vai prosperar, o mal vai sair, o Senhor vai reinar aqui, e as coisas vão mudar, e aquela casa prospera. O Senhor tira a enfermidade, o Senhor tira a miséria, o Senhor tira a doença, o Senhor vai tirando os males, vai tirando o bolor, vai tirando, amado, tudo que é ruim, o fedor, sai tudo. E aquela casa começa então com a nova nuvem, uma nuvem de glória, a presença de Deus sobre ela. Não fica com esse olhar não, mas não fica. Quem coloca vergonha é o Satanás, é o diabo. Então, se você colocar a célula, se você permitir que a mudança na sua casa, quer que as casas dos outros mude, receba e leve em nome de Jesus, porque foi isso que Jesus falou, né? Ide, portanto, ide. Se nós quisermos alcançar o sucesso, nós precisamos ir, e por isso nós estamos nessa estratégia, porque esta estratégia, ela nos leva a ir, caminhar, ir adiante, porque é uma ordem de Jesus: ide. E agora, acompanhado por Jesus ainda, está mais fácil, porque se Jesus está dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e Ele está manifestando esse poder sobre nós, então onde nós chegarmos, o poder e a autoridade de Jesus chega junto, amém? Você precisa crer. Se você não crê nisso, amado, você vai entrar numa casa e vai sair e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Você precisa, pelo menos, quando sair de uma casa, que aquela casa fique em paz, que aquela casa fique leve, que aquela casa seja abençoada. Você sabe que tem gente que é pesada, né? Nossa, a pessoa tem um encosto. Já viu gente ter um encosto? Uma vez eu vi uma propaganda na TV, eu achei tão engraçada, amado. Uma pessoa invejosa entrou na casa de outra pessoa, e a pessoa assim, a sala da pessoa, um brinco, a casa, uma sala maravilhosa, uma televisão, umas plantas, e a pessoa era invejosa. Aí ela entrou nessa casa, amado, aí ela foi andando assim, ela colocava a mão na televisão: nossa, que televisão bonita, a televisão, pá, queimou. Ela foi passando assim: nossa, aqui, que planta, as plantas bonitas. Aí as plantas, murchou. Pessoa invejosa. Cuidado com o que você põe dentro da sua casa. É melhor você pôr uma célula do que pôr alguém. Às vezes você vai mostrar, na maior inocência, vai mostrar a sua casa para a pessoa. Eu não gosto muito disso, amado, né? A pessoa tem lá uma casa boa, não, tem que mostrar, e leva a pessoa, aquela pessoa, você não sabe da intenção do coração da pessoa, a pessoa às vezes tem inveja, aí a pessoa leva na cozinha, leva na sala, leva nos quartos, leva no banheiro. Quando você sai, a privada estourou, a cama quebrou o pé, a televisão queimou, a planta murchou, o arroz criou bicho. Para quê? Que coisa, né? Para quê? Não, vem cá, eu vou te mostrar a minha casa. O rei Ezequias fez isso, amado, foi mostrar os tesouros de Israel para o inimigo, acabou se lascando, tomaram tudo. Então, mas a célula você pode levar, porque eles vão orar por você, vai abençoar a sua casa em nome de Jesus. Então Jesus falou: portanto, ide. Então, se nós quisermos alcançar, né, a bênção de Deus, nós precisamos ir, porque essa é a ordem de Jesus, ir em todos os lugares, em qualquer lugar, até lá no seu trabalho,
você está lá, você é um enviado de Jesus, amém, queridos? Eu sou enviado de Jesus em qualquer lugar dessa terra que eu estiver. Mas não é só eu não, você também é, amém? Amém? Vocês não querem trabalho, né? Vocês não querem se esforçar. Não, pastor, deixa eu aqui sossegado, vou mexer com isso não, deixa isso para lá, deixa bem para cá, que tá, né? Você está com a síndrome de Jair Rodrigues, né, meu? Não vai para lugar nenhum, não, deixa eu ficar aqui mesmo, ó. Não, irmãos, não foi para isso que Jesus chamou, não. Jesus chamou e falou, ide. Então eu preciso ir para ensinar, né? Diz o Senhor ainda, 19, portanto, ide, ensinai todas as nações. Amado, ninguém que está aqui nesse culto é ignorante demais que não possa ensinar alguma coisa para alguém a respeito do Senhor, a respeito da Bíblia. Todo mundo aqui sabe. Vou fazer a pergunta ao contrário. Quem não sabe aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Alguém aqui não sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então você já pode ensinar alguma coisa. Você já pode ensinar para qualquer pessoa que não conhece Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só olhar para a situação da pessoa. A pessoa está perdida, então ela está sem caminho. A pessoa está destruída, então ela está enganada, na mentira, crendo nas mentiras. A pessoa está morta espiritualmente, então ela precisa de vida. Então você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você ensinar só isso para as pessoas, você já vai ganhar muita gente para Jesus. É só isso. Não precisa de muita coisa. Jesus veio, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em... Todo crente sabe disso, amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todo mundo sabe disso. Olha quanta coisa importante você sabe, amado. Olha quanto conhecimento você tem de Deus. Olha quanta coisa está em você e faz parte da sua vida e do seu conhecimento, suficiente para tirar as pessoas do inferno. Quem está caminhando para o inferno está no caminho errado, mas você sabe qual que é o caminho certo, então tira ela de lá. Fala, meu irmão, minha irmã, esse é o caminho que leva para o inferno, mas vem cá, eu conheço um caminho que ele vai te levar para o céu, e esse caminho é Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a... Pronto, você já tem o que ensinar, nós já temos o que ensinar, e precisamos falar isso para as pessoas. Então, não vai acontecer que nem leitinho instantâneo, você esquenta a água, põe o leite, mexeu, virou leite. Não, continua, insiste, continua conversando, vai falando, vai formando um discípulo, porque você não aprendeu da noite para o dia, precisou ser consolidado. Ensinar não é numa noite. Quanto tempo você foi ensinado até aprender a ler? A gente leva pelo menos 1 ano para aprender a ler, mano. 1 ano para aprender a ler. No primeiro ano. Hoje, os métodos estão melhores. Em 6 meses, as crianças aprendem a ler. 6 meses. De fevereiro até junho,
eles aprendem, não sabem ler. Eles saem de férias, quando voltam para a escola, já estão lendo. É interessante os métodos. Então, mas para aprender a ler, não foi da noite para o dia. Por isso nós precisamos insistir, precisamos buscar as pessoas, precisamos incentivá-las, motivá-las a estar com o Senhor, a estar na igreja, a estar na célula, a estar na casa, a estar te visitando, a você visitando ela, para consolidar a sua fé, porque depois que ela for consolidada, o que nós vamos ensinar a ela? O caminho do batismo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, firmando o novo convertido, firmando. Eu recebi o Evangelho na minha juventude, mas já comecei a andar junto com aqueles irmãos que tinham conhecimento, com aqueles irmãos que já estavam na obra. Então nós nos apegamos a eles, e ali fomos ensinados, fomos forjados, ali fomos confrontados. Eu louvo a Deus, amado, que desde cedo, muito cedo, eu comecei a dar aula de batismo. E eu fui professor de batismo por muitos anos. Você acredita que eu dei aula para Catarina? Você acredita? E eu não era bebê nessa época. Batizei a Catarina. O Márcio Cabelo. Eu batizei você ou foi o... o Márcio Cabelo, agora ele está com a bola de cristal, né? Mas ele já teve cabelo. O apelido dele era Márcio Cabelo, você acredita? Agora é Márcio Careca. O povo não tem dó mesmo, né? Mas, irmãos, eu batizei o pastor Serginho, batizei o pastor Arnaldo, dando aula de batismo. Batizei o pastor Jair. Nem me pergunte como, porque eu não sei, porque eu estou novinho assim, eu não sei como é que foi o processo. Só coisa de Deus, isso é coisa de Deus, né? Coisa de Deus, né? Então assim, mas eu dei aula para esses irmãos, ensinando, porque essa é a ordem de Jesus. Não pode pegar a pessoa e larga ela, não. Ensinando para batizar, e batizaram. E você vai ensinar, e a pessoa você vai levar ela para o batismo, né? Vai trazer para a aula, vai participar, ela vai participar, vai aprender o que é o batismo, para não tomar um banho, mas para entender o que é verdadeiramente o batismo, a responsabilidade. Jesus falou para ir ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falou para firmar o novo convertido, falou para levá-lo a ter experiências, e nós temos ferramentas tão boas para isso, amado. Temos o encontro com Deus. Tem alguém aqui que ainda não foi no encontro com Deus? Levante a mão, glória a Deus. Em junho agora já está escrito. Já inscrevi vocês, pronto. Já estão inscritos. Estou que nem Jesus. Você não tem opção não. Não estou pedindo favor, agora estou mandando. Vocês vão para o encontro e acabou. Porque o encontro é... Olha aí. Você está entendendo? Ferramentas que o Senhor nos deu para que as pessoas possam firmar a sua fé e continuar servindo ao Senhor, amado. E quando Jesus diz, né, ide, dizendo que vai estar conosco, mediante a sua autoridade, mediante o seu poder,
e tal, Ele nunca, e diz que Ele nunca vai te deixar. Então quando Jesus começa, Ele termina também, porque Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, amém, queridos? Você vê que Jesus dá aqui, Ele começa aqui, ó, portanto, e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso Ele está dizendo que, ó, você vai, eu estou junto. Aonde você for, eu estou junto. Aonde você viajar, eu estou junto também. Você vai para a cela, eu vou junto. Você vai para o culto, eu vou junto. Poder e autoridade não vai faltar, e não falta sobre a sua vida. Você já tem, isso aí não é opção. Não é, você quer poder, você quer autoridade? Eu quero, então tô. Você quer? Não quero, então não tô. Amado, com Jesus não tem não tô. É só tô. Tô. Eu dei e pronto. Você aceitou Jesus? Jesus está na tua vida? Ele deu poder e autoridade sobre você. Acabou, morreu o assunto. Já é fini. Não tem outra situação. Então ele está dizendo que no começo, no início, no id, eu vou junto, mas Ele não vai te abandonar. Ele não vai fazer que nem o Sabonete que me abandonou. Eu estava no mundo ainda, uns amigos meus que eu pensei que era amigo, arrumou uma encrenca lá. E aquele tempo, amado, eu estava magrinho, não estava que nem hoje, né, amado? Então, tinha os tijolinhos aqui que sumiram, porque infiltrou, né, aí cresceu. A massa, né, infiltrou, a massa descolou da parede. E aí arrumaram, que era tempo das discotecas, né? E aquele tempo eu estava magrinho, estava fazendo capoeira, amado, meu Deus do céu, estava só no Paranauê. Paranauê para cá, Paranauê para lá e tal, dando uns golpes, uns rabos de arraia, né? E aí, o meu amigo Sabonete e o outro era o Toninho Jabá. Isso é nome de amigo para você arrumar, amado? Meu Deus do céu, mas, né? Aí eles arrumaram encrenca, foram lá e me chamaram, falaram: Miguel, ó, teve os caras que mexeram com nós ali na discoteca ali, vamos lá que nós vamos pegar os caras. Aí foi eu, o Sabonete e o Toninho Jabá. Aí fomos lá, eu estava até com um agasalho da Topper, né, para dar uns golpes, que nem o Bruce Lee e tal, né, meu. Aí fomos lá, aí chegamos lá, irmã, perto da discoteca, ficamos assim, uns 100 metros longe. Aí o Toninho Jabá falou: ó, eu vou lá ver se os caras estão aí eu venho avisar vocês. Aí, ó, tá bom, né, eu já, né, fiz um exercício e tal, deu uma aquecida. Aí, amado, começa, sai um, sai dois, sai três, sai quatro, sai 15, sai 21, sai 28, sai 35, sai 48, já saiu uns 55 caras, mano. E aqueles caras vieram assim para o nosso lado. Meu, ainda bem que eu estava treinado, eu estava fincado, porque eu nunca corri tanto na minha vida. E o Sabonete, amado, que homem liso. Que homem liso, amado. Tentaram pegar o sabonete, mas ele estava suado. E liso, não conseguiu, tentaram agarrar ele, mas o homem... E o Jabá virou baião de 2. Eu sei lá do Jabá, até hoje eu não sei. Oh, mas eu só sei de mim. Nunca mais eu soube de Sabonete, nunca mais eu soube de Toninho Jabá. Não sei o que aconteceu. Mas eu sei que eles estão vivos ainda. Eu sei que eles estão vivos. E eu também, né? Aqui. Glória a Deus, Jesus me livrou naquela época, mas Jesus já tinha misericórdia da minha vida, sem conhecer Jesus. Então, irmãos, fui abandonado. Mas Jesus não te abandona, mano. Ele vai com você, não tem jeito. Ele prometeu, é uma promessa. Jesus, quando Ele promete,
Não tem jeito, versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Amém. Aleluia. Bora aplaudir. Você viu o verbo aqui? Não é eu estarei, é eu estou. Jesus está com você hoje, amém? Você sentou aí, Jesus sentou aí também. Se eu falei alguma besteira aqui, depois ele vai... Ele está aqui também, né? Miguel, o que é isso? Cria vergonha na sua cara. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com as histórias que você conta. Amém. Mas ele disse: eu estou todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que privilégio, pelo menos meu e mais alguns irmãos aqui. Viramos um século e viramos um milênio. Quem nasceu antes de 2000 aqui? Olha aí, você é privilegiado. Você virou um século, você virou um milênio. Olha como você está velho, mas está conservado, porque Jesus está com você. Irmãos, Jesus, lá no século passado, Jesus estava. No milênio passado Jesus estava, mas virou o século, virou o milênio, Jesus continua falando: eu estou com você até a consumação dos séculos. Então onde você entrar, amado, onde você chegar, em qualquer casa que a sua célula estiver, o Senhor ali está. E você precisa acreditar nisso, porque quando você entrar naquele lugar, é para que haja mudança, transformação, libertação e vida abundante em nome de Jesus. Porque poder e autoridade Jesus já te deu. Jesus já nos encheu de autoridade e poder. Mas o Satanás, amado, o inimigo, o capiroto, o chifrudo, ele que luta para nos impedir da gente cumprir o propósito de Deus. Jesus falou: ide, então se é para ir, eu preciso caminhar. E o diabo o que faz? Quer amarrar nossas pernas, quer prender nossas pernas. Não sei se já aconteceu com você uma situação, você quer vir para frente, você quer ir, e de repente suas pernas parecem que não vai. Isso não é Jesus, mas é o inimigo amarrando suas pernas para que você não vá. É o diabo, porque ele não quer que você vá, porque aonde você for e quando você vai carregando, amado, poder e autoridade sobre os seus ombros, em nome de Jesus. Então se você vai, se você anda, se você caminha para frente, obedecendo o ide, a ordem de Jesus, você está, em nome de Jesus, quebrando as cadeias do inferno na vida daqueles que estão presos. Se você vai, alguma coisa vai acontecer naquele lugar. Se você vai, as pessoas serão transformadas. Se você vai, elas serão libertas no poder do nome de Jesus que você carrega nos seus ombros. Sua casa vai mudar, sua vida vai mudar, e a vida das pessoas também, porque todos os dias Jesus está com você. Mas o inimigo quer amarrar suas pernas. O inimigo quer prender a nossa boca, quer nos impedir de falar. O inimigo quer nos impedir de nós andarmos.
Por isso, o diabo luta tanto contra você, contra mim, contra nós. Por isso o diabo luta tanto contra as células, contra os líderes das células, porque ele não quer que as células entrem na casa de ninguém, porque ele sabe que se a célula entrar, aquele lugar vai mudar, em nome de Jesus. E sem inveja, porque nós não entramos na casa de ninguém por inveja. Nós entramos para mudar, para prosperar, para abençoar, para abrir porta, para curar, para libertar, para restaurar, para mover o poder de Deus em nome de Jesus. Talvez a sua casa, amado, nunca recebeu uma célula. Abra a sua casa, ainda que for para fazer um culto na sua casa. Culto de ação de graça, culto de alegria, culto de fé, culto de bênção, culto da parede, não interessa. Precisando rebocar, fala o culto da parede. Jesus vai abrir a porta, porque Deus é o Deus de prosperidade, amém? A casa tem paz, tem alegria, e se tiver algum mal lá, vai sair, e você vai vencer em nome de Jesus. Esta ordem de Deus é para todos nós, sem exceção. Você não tem para onde fugir, eu não tenho para onde fugir. Esse é o projeto, esse é o propósito. Ir a todos os lugares e ali falar de Jesus, e ali ensinar o que eu sei, e ali levar mudança, levar paz, levar amor, levar perdão. Meu Deus, a necessidade daquela família de mudar, de ser transformada. Eu já fui, amado, em cada lugar que eu vou te falar, viu? Só clamando a misericórdia mesmo. Quero dar acho que algumas pessoas que já ouviram, mas se você não ouviu, eu estava ainda trabalhando na Telefônica, faz 23 anos que eu saí da Telefônica, e eu comecei uma campanha, logo depois que a Sônia, nossa obreira que está lá em Poá, converteu, e ela morava lá na Brasilândia, e eu saía da Telefônica lá na Barra Funda, ia lá para a Brasilândia para fazer a campanha toda semana, durante 7 semanas. Irmãos, pensa numa família destruída. No quintal foi morto um casal pelos bandidos, foi metralhado no quintal, na frente das crianças, tudo. As crianças com 3 anos de idade já começavam a roubar nesse quintal. As famílias moravam todas no mesmo quintal, mas não se falavam, cheias de ódio uns dos outros. E foi nesse lugar que eu fui fazer uma campanha. No dia que eu preguei sobre perdão, amado, eles não conseguiram fazer nem a oração do Pai Nosso. Eles não conseguiram, porque quando dizia, Pai, perdoa-nos, eles travaram. Mas eu fui lá e semeei, eu orei por eles, preguei a palavra. O que eu sabia, o que eu aprendi, estava lá ministrando para eles, orando por eles. Irmãos, se passaram mais de 20 anos, e agora, uns 2 anos atrás, a Sônia conversou comigo e falou, pastor, o senhor lembra daquele pessoal lá da Brasilândia, que eu morei lá, tudo mais, papá? Eu falei, lembro. Pois então, pastor, todos eles, a maioria deles hoje estão servindo ao Senhor Jesus, estão na igreja hoje. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Irmãos, o resultado não foi imediato, mas aquela semente plantada há mais de 25 anos lá atrás, salvou muito daquelas pessoas, e hoje estão servindo ao Senhor. Então valeu a pena, vale a pena. Você precisa entender isso, você precisa ir,
não importa. O Senhor sabe onde te levar e vai te ajudar em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Às vezes a gente olha só para as dificuldades, né? Às vezes tem uma família necessitada e a gente olha só para a dificuldade. Ah, hoje, né, o dia ruim. Ah, hoje eu estou cansado. Ah, eu nem fiz janta hoje. Nem... Meu irmão, mas você está bem, minha irmã. Talvez você não fez a janta, mas você está bem. Você não está morrendo de fome. Não deu para fazer ainda. Vamos fazer depois. O Senhor está cuidando de nós, amado. O Senhor está cuidando de nós. Está tudo bem na nossa vida. Já tivemos no perrengue. Já vivemos o perrengue, amado. Mas Jesus nos tirou de lá. Porque alguém pagou o preço. Por isso, nessa noite, amado, eu sei que você entende, você não está aqui por acaso. E o diabo, ele luta para travar as suas pernas, travar a sua boca, colocar vergonha. Porque a vergonha nos impede de fazer as coisas para Deus. A vergonha nos impede de nós expressarmos quem nós somos em Cristo. A vergonha nos impede de dizer que nós temos Cristo, temos uma religião evangélica. A vergonha nos impede de falar de Jesus para as pessoas. A vergonha nos impede de ir aonde o Senhor mandou ir. Satanás quer amarrar as nossas pernas. Satanás quer calar a nossa boca. Mas em nome de Jesus, não é Satanás que está com você e comigo todos os dias, é o Senhor Jesus, amém? E nessa noite, amado, o Senhor quer destravar pernas, o Senhor quer destravar línguas nessa noite, o Senhor quer destravar a vergonha. Você não vai ter vergonha. O Senhor quer, amado, destravar todo o impedimento que nos impede de ir, de fazer a sua obra, de falar do Senhor. E se você entendeu isso, e como você está nessa noite aqui e falou: Senhor, destrava minhas pernas, destrava minha boca, destrava. Eu não quero, Senhor, ficar travado, eu quero caminhar, eu quero ir, porque o Senhor está mandando eu ir. Se você está sendo impedido, amado, nessa noite o Senhor quer livrar as suas pernas, o Senhor quer abrir a sua boca e quer colocar ali, como uma tenaz, como uma brasa viva no altar. O Senhor quer colocar uma brasa na tua boca. O Senhor quer colocar força nas tuas pernas para que você vá e obedeça a palavra. E se você quer que isso seja uma verdade na sua vida nessa noite, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Vamos orar, vamos destravar em nome de Jesus. Vamos, o Senhor vai destravar hoje as suas pernas, a sua boca. Aleluia. Oh, rica la marabalas, canta la masurianda lirra la marabalas. Ria la masurianda li canta la marabalas. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Senhor, começa destravando. Aleluia. Ricalamarabalaas. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Aleluia. 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 Senhor, destrava-nos. Senhor, destrava-nos as nossas pernas, a nossa boca, Senhor. Meu Deus, tira a vergonha. Tira a vergonha, meu Deus. Ah, Senhor, nós não aceitamos que o inimigo, meu Pai, trave as nossas pernas. Não aceitamos, meu Pai, que o inimigo trave a nossa boca. Meu Deus, porque nós fomos chamados, meu Deus, e recebemos poder e autoridade da Tua parte. Em nome de Jesus, meu Pai, para falar, para ir e manifestar a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego, eu me rendo ao Senhor, porque eu creio no meu chamado, que o Senhor me escolheu para fazer parte do teu propósito. E Satanás tem lutado para me impedir de praticar o ID, de praticar o reino, de praticar a obra. Eu não aceito mais nenhum travamento das minhas pernas, da minha língua, da minha fé. Em nome de Jesus, eu não aceito ser travado. Eu não aceito ser amarrado e impedido de caminhar, de ir aonde o Senhor me enviar. Senhor Jesus, eu quebro as cadeias, eu quebro as prisões do inimigo, eu desfaço toda arapuca, eu aniquilo toda prisão, em nome de Jesus. Liberte as minhas pernas, liberte a minha boca, liberte a minha língua, em nome de Jesus. Eu creio que há poder sobre os meus ombros e autoridade do seu santo nome, e que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus, amém. Permaneça os olhos fechados. Vamos quebrar esses grilhões, vamos desamarrar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai, destrava agora, Senhor, essas pernas. Meu Deus, em nome de Jesus, Satanás, meu Pai, tem lutado
para travar as nossas pernas, para colocar dor, meu Pai, para impedir que nós caminhemos, para impedir que nós, meu Pai, que nós possamos ir, meu Pai, obedientes à Tua palavra. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Satanás tem procurado travar a nossa língua, meu Deus, mas nessa noite destrava, Senhor, a nossa língua, destrava, Senhor, a nossa boca, destrava, Senhor, porque nós falaremos do Teu amor, falaremos do Senhor, falaremos da Tua salvação, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus. E essa salvação vai alcançar os perdidos, meu Deus, e as casas receberão libertação, porque com as nossas pernas nós iremos, andaremos, caminharemos até os necessitados, e ali eles serão transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Fortalece as pernas do Teu povo, fortalece, meu Pai, as nossas pernas, meu Deus, em nome de Jesus, dá vigor, meu Pai. Não aceitamos nenhum tipo de impedimento, não aceitamos nenhum tipo de enfermidade nas pernas, nenhum tipo de doença, meu Pai. Nós anulamos agora, em nome de Jesus, anulamos, quebramos, desfazemos agora toda dor nas pernas, toda doença nas pernas, toda trombose, agora, em nome de Jesus, a dor, vai, desaloja agora, a dor nas pernas, a dor nos ossos, agora, vai, nós quebramos, nós aniquilamos, em nome do Senhor Jesus, nós destruímos esses grilhões, nós desfazemos essas correntes, nós anulamos essas algemas, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Toca na língua, meu Pai, com brasa viva do Teu altar, meu Pai, com a brasa viva do Teu altar, meu Deus, toca na língua, meu Pai, que o Teu povo sinta fogo na boca, fogo na língua, fogo do Espírito Santo, meu Pai, para falar de Ti, para pregar do Senhor, para salvar o perdido, meu Pai, e livrá-los do inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ricalamarabalas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, ganhe essa visão, ame essa visão, entrar nas casas, estar numa célula, é estratégia de Deus, não é nossa. É de Deus. Ninguém inventa estratégia nova. Tudo já foi inventado. Tudo o Senhor já criou. Mas para que toda visão estratégica funcione, ela depende, amado, de duas coisas. Tem bastante coisa, mas duas coisas fundamentais. A primeira é ir. Porque o campo está aí. Para tudo quanto é lugar dá para a gente ir. E a segunda é falar, é pregar. Não é pregar aqui no púlpito, não é isso, mas é pregar de Jesus em qualquer casa que você entrar.
até na sua, as coisas vão mudar e as famílias serão restauradas em nome de Jesus, amém? Você acredita nisso? Você crê que você pode ser esse instrumento, esse vaso para que isso aconteça nas casas, no meio das famílias? Então levante a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que eu posso ser totalmente usado pelo Senhor para transformar casas, famílias e vidas, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Você que nos acompanhou até aqui, Deus te abençoe. Quarta-feira, culto de fé, vem receber uma palavra em nome de Jesus. Que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus, amém.